Pode Ser Humano começando de novo, que coisa boa, a gente adora estar aqui com você, porque você sabe que aqui a gente vai conversar de assunto bom, de boas notícias, gente, de coisa que dá para melhorar, é isso que você encontra aqui no Pode Ser Humano, que é um podcast do Projeto Humanize, uma iniciativa da Best Homenagens, nossa patrocinadora que amamos, e que sempre a gente pede para fazer aqui uma coisa especial para nossa patrocinadora, e a gente vai pedir para que hoje desça flores aqui para nossa patrocinadora, que tem tudo a ver com a Best Homenagem. Se você não sabe o que eles fazem, vai lá que vai servir para você com certeza. Gente, hoje o nosso podcast está super quente. Eu tô super nervosinha, mas vocês já estão super acostumados também, porque ele é super top, literalmente top voice LinkedIn. Nós vamos hoje falar sobre comportamento, tendências, muita liderança, muita equipe. Nós estamos hoje com o Luciano Santos. Luciano, muito bem-vindo. É um prazer estar aqui, Vivi. Obrigado por me receberem, ainda mais para falar de um dos meus assuntos prediletos, que é ali educação corporativa, liderança, carreira, comportamento, tendência e tudo que dá para fazer a gente ser um pouquinho mais feliz no trabalho. Nossa, é o que eu mais quero falar nesse podcast, né? É o nosso objetivo, nossa missão aqui, Luciano. Gente, Luciano, bom, muitos de vocês conhecem, porque o nosso público é muito corporativo, muita liderança, e não conhece, vai conhecer hoje, vai se apaixonar, que ele também é conhecido por Luciano Responde. Então, gente, eu tenho aqui muitas e muitas perguntas, porque se ele responde, eu vou perguntar, certo? Ô, Luciano, vou falar aqui sua bio rapidinho. Tá. O Luciano, gente, foi executivo de vendas por muitos anos, né, Luciano? 24 anos. 24 anos. Nossa, menino. 24 anos. E aí fez uma migração de carreira aí, depois você conta, se der tempo, né? Porque a gente tem tanta coisa Precisamos falar disso, é muito importante. Então nós migração vamos de carreira com 46 anos de idade é possível. Olha, gente, a gente desacredita, hein? Mas ele vai mostrar pra gente aqui. Ele é autor desse livro aqui, ó, best-seller, tá, gente? Seja egoísta com a sua carreira, depois você conta desse livro também, lógico. Ele é um dos mais vendidos na categoria aí desde 2021. Ele também é mentor de carreiras, palestrante, produtor de conteúdo especializado em educação corporativa. Ele é LinkedIn Top Voices, como eu contei para vocês. Iniciou aí em grandes empresas, trabalhou em grandes empresas como UOL, Facebook, Google. Mas hoje ele tá lá no Instagram, tá no LinkedIn, tá no Pode Ser Humano, falando sobre gente. Hoje eu sou um empreendedor, né? Pouca gente fala disso, as pessoas pensam em produtor de conteúdo e falam, não, ele tá lá, ele tá fazendo um postzinho, tá escrevendo. Não, eu sou um empreendedor, eu tenho uma empresa, eu trabalho com outras empresas, né? Produtor de conteúdo também é empreendedor, e é o que eu faço hoje. Tá bom. Eu falo que eu tive aí o privilégio de poder trabalhar levando uma mensagem que eu considero a minha missão, né? Que é uma parte da biografia que não tá aí. Eu considero repensar o mundo corporativo, levar um pouquinho mais de satisfação, levar um pouquinho mais de felicidade como uma missão que eu adotei. E eu tenho o privilégio, né, poucas pessoas acho que têm o privilégio de trabalhar com o que gostam, vou falar que eu amo, mas com o que eu gosto, né, e não só saber que isso pode causar e ter um impacto positivo em literalmente milhares e milhares, às vezes dezenas de milhares de pessoas, né, que se sentem aí amarguradas, tristes, pressionadas, perdidas no mundo corporativo, né? E o que eu tento fazer é levar conhecimento, ferramentas, conversas, casos, para que as pessoas possam olhar, opa, dá para fazer diferente. Pensar e refletir, né, Luciano? Agora você falou que gosta, né? Não que você ama. O que é que você ama? Que você... Amor é um conceito, um sentimento que eu reservo mais para, né, para minha família, né, minha filha, meus pais, né? É algo que eu realmente consigo enxergar com amor. Eu falo que o amor no trabalho é o privilégio de pouquíssimas pessoas. E a gente não precisa encontrar o amor, né? Nossa, já podemos entrar no buraco do coelho aqui agora? Eu falo vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Muita gente fala sobre, eu preciso trabalhar com o que eu amo, eu preciso encontrar meu propósito. E eu não sei, né? Talvez outras pessoas possam falar com mais propriedade do que eu, mas na minha observação, eu vejo que isso às vezes faz mais mal do que bem. Eu concordo. Nessa busca de propósito, eu falo que talvez você consiga encontrar um grande propósito, talvez você consiga encontrar um grande amor que se torne a sua profissão, mas para a maioria dos mortais, e eu estou incluído nessa maioria dos mortais, cara, deseja que você encontre uma boa trajetória, que você possa se divertir, que você aprenda coisas legais, que você conheça pessoas novas perspectivas, que você se divirta nessa trajetória. Isso, para mim, é o melhor estado do trabalho. E não essa procura incansável pelo propósito, pelo amor, que é tão abstrata
que ela nunca se materializa. Aí um monte de gente sofre, já perdi a conta da quantidade de pessoas que marcam ali uma mentoria comigo, ou me procuram nas redes sociais e falam assim, eu não encontro o meu propósito. Com certeza. Sabe qual é a minha resposta para essas pessoas que falam isso? Eu não encontrei meu propósito. Assim, você não é especial. Sabe por quê? Porque você faz parte da grande maioria das pessoas que não encontraram seu propósito, e nem eu encontrei, e tudo bem, vai se divertir, né? Vai aproveitar a trajetória, que eu acho que talvez isso, quem sabe, um dia a gente entenda como propósito. Aí a pessoa sai de lá, vai pra terapia, que você fala, você não é especial. Meu Deus, a minha mãe sempre disse que eu era especial. A pessoa vai pra terapia, e aí a gente vai movimentando o mercado assim. Ô, Luciano, deixa eu... As pessoas ficam bravas comigo. Mas é verdade, as pessoas, às vezes elas ficam bravas comigo quando eu falo, não, você não é especial. Ninguém é especial. A gente é importante, a gente é único, mas ninguém é especial. E esse querer ser especial, às vezes ele cria ali umas ramificações de caminhos que são bem perversos, sabe? Então a gente precisa ter consciência disso. Eu adorei essa sua entrada. Obrigada, você fez essa entrada por mim, tá? Que eu tava preocupada com como que eu vou começar com o Luciano. O Luciano já fez a entrada. Mas vamos fazer a nossa autodescrição, que a gente já pulou, já foi que foi. Então, vou começar, aí depois você faz. Então, eu sou uma mulher branca, de 1,57 m, eu tenho cabelo preto curtinho, tenho olhos castanhos escuros. Hoje eu visto uma blusa laranja e rosa e uma calça preta. E essa sou eu, Viviane Dobelin. E você, Luciano Santos? Eu sou Luciano Santos, eu sou um homem moreno de 1,84 m de altura, um pouco careca, um restinho de cabelo ali nas laterais, uso barba. Tô vestindo uma camiseta preta que tem o logo Minha Carreira, que era para ser uma piada, mas que ninguém pega, na verdade, essa piada, né? Vestir a camisa da sua carreira, bom, né? Já tentei várias vezes, vários palestras, ninguém pega. Mas pelo menos a camiseta é legal, é preta, né? Tem o nome da minha comunidade. Né? Tô vestindo essa camiseta, né? E estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre educação corporativa. Muito bom, Luciano. Você falou uma coisa que eu acho que a gente pode começar por aí, essa questão do propósito, né? E muita gente realmente fala, nossa, eu preciso gostar do que eu faço, eu preciso amar o que eu faço, ou eu preciso gostar do que eu faço. Essa questão de propósito, eu tenho uma teoria que não é procurar o propósito, porque parece que a gente procura uma vida inteira e não encontra. E tem um QR Code, lógico, esse QR Code que está aqui na tela é onde vai levar para o seu link com todos os livros para vender, os seus links de LinkedIn, de Instagram, o que você quiser, Luciano Santos vai estar lá, vocês vão amar os conteúdos dele, porque eu amo, vocês vão amar também. Bom, gente, voltando aqui, então, a questão do propósito. Eu tenho uma teoria que você deve criar o seu propósito. Criar. Então, você já meu Deus, para de procurar, porque não está debaixo de lugar nenhum, escondido em nenhum lugar. Você pode criar isso e talvez ajude você a criar isso dentro até da atividade que você já pratique e tal. É preciso a gente gostar do que a gente faz para ser feliz no trabalho, Luciano? Excelente pergunta, né? Nossa, já vai gastar uma hora para falar disso. Você vê como eu começo aqui agora. É só elaborando um pouquinho mais sobre o propósito. Eu quero deixar uma reflexão adicional para as pessoas. Peguem as fases das suas vidas, né? 15 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos. As coisas que eram importantes para você, para a gente, eram absolutamente diferentes. Se a gente fosse ancorar um propósito para cada uma dessas fases, a gente ia perceber que não existe um grande propósito na vida, que os nossos interesses, o que é importante, o que a gente ama, vamos usar aqui, amor, o que a gente ama, muda o tempo todo. Então, o conceito de ter algo final na nossa vida, que vai ser o motivo da gente acordar, levantar e respirar, é quase ingênuo, sabe? É quase infantil, porque isso não vai existir. Isso vai existir para pouquíssimas pessoas. Eu já fui muito apaixonado pelo mundo executivo. Não sou mais. Mudei completamente, faço uma coisa completamente diferente hoje e não me vejo mudando de volta para o mundo executivo. Mudou o meu propósito? Mas se propósito essa grande coisa existencial, não mudaria. Então, eu tenho essas questões, sabe? Eu acho que é muito perigoso a gente estabelecer um propósito, colocar toda a nossa energia ali, né? E quando a gente vê, a gente está lá, chegou naquele porto, mas a brisa não é tão gostosa quanto eu achava que era, a água não está tão quentinha quanto eu achava, o barco está balançando, está ficando é tudo diferente do que a gente imaginava. Então, muito cuidado. Eu falo que o que a gente deve buscar primeiramente na nossa carreira é algo que está alinhado com o que a gente quer. É algo que está alinhado com o que a gente quer. E quando a gente começa a descer um nível agora, né, ir para o que você falou sobre, poxa, ser feliz no trabalho. Né? O que é ser feliz no trabalho? O que é buscar essa satisfação no trabalho? Né? Aí que acho que a gente está na carne agora da nossa conversa. Eu falo que, antes de mais nada, isso precisa passar por uma grande reflexão. Eu falo que quando o assunto é nossa carreira, a gente faz coisas que
que soam insanas, né? E uma delas é a gente não reflete nada sobre o que é uma carreira, o que é um trabalho, o que é importante para mim. As pessoas chegam para mim, Luciano, eu não estou feliz no meu trabalho. Por que você não está feliz no seu trabalho? Eu ganho pouco. Eu tô aqui mais. Eu ganho pouco. Aí chega o outro, não estou feliz no meu trabalho. Por quê? Não gosto do meu chefe não é inspirador. Tá aqui mais, meu chefe não é inspirador. Ele falou que a gente não pode ter a nossa corrente amarrada só em uma dimensão na nossa carreira e no nosso trabalho. A gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa olhar e falar assim, o que é importante para mim? É dinheiro? É um chefe inspirador? São as pessoas ao meu redor? É a indústria? O que é importante para mim? E ali começa uma construção do que eu chamo de satisfação de carreira. Acho que você quer falar alguma coisa, vai lá. Não, é isso mesmo. Assim, dentro do... Quando você fala, né? O que eu quero fazer. O problema é que a gente não sabe o que quer. O que eu percebo é isso. A gente não olha para dentro da gente e identifica o que é importante pra gente. A gente não sabe, Luciano. Se você perguntar... É o que você acabou de falar dos seus cases aí. As pessoas não sabem. Elas não sabem. Eu fiz Eu escrevi esse livro porque... Eu não falo que eu escrevi esse livro como uma ferramenta comercial. Eu não escrevi esse livro... Diferente do caminho de muitos autores, eu não peguei esse livro e falei, vou escrever um livro para virar um best-seller. Não foi por isso que eu escrevi o livro. Quando eu escrevi esse livro, eu ainda trabalhava, estava na Meta, também conhecida como Facebook, né, numa cadeira de diretor, e eu já produzia conteúdo há alguns anos, era um hobby. Produzir conteúdo e escrever, principalmente sobre carreira e liderança, era um hobby que eu tinha. E esse hobby foi crescendo nas redes sociais, eu atingi centenas de milhares de seguidores, e eu tive alguns insights. O primeiro insight, fora da minha bolha, da bolha que eu estava, daquela bolha de uma empresa de tecnologia que paga super bem, que tem um super ambiente, é que a maioria das pessoas são insatisfeitas com o seu trabalho. E isso não é minha opinião pessoal. Tem várias pesquisas e estudos sobre o tema. Todos eles, independente da geografia, independente da indústria, até independente da maturidade dos profissionais, todos eles chegam no mesmo lugar triste. A maioria dos profissionais são insatisfeitos com seus trabalhos. Então, a primeira frase aqui que eu deixo para todo mundo refletir. E isso me incomodou muito, esse primeiro insight me incomodou muito. E nessas minhas interações com os meus mentorados, com os meus mentores, eu comecei a perceber que existiam ali clusters, né? Ali grupinhos de essa pessoa está sofrendo porque não sabe falar com o líder dela. Essa pessoa está sofrendo porque ela não sabe tomar uma decisão. Essa pessoa está sofrendo porque ela não sabe fazer escolhas relacionadas à sua própria área de atuação. Essa aqui está sofrendo porque parou no tempo, né, e não entende o conceito de lifelong learning, de sempre continuar a estudar, né, e se atualizar na sua área. Eu comecei a ver esses grupos. E eu falei, eu preciso achar uma maneira mais escalável de levar todo esse conhecimento que eu estou aprendendo junto com essas pessoas. Né, porque não era... Eu não nasci com todo esse conhecimento. Claro. Eu falo que o livro, ele me foi dado de uma certa forma. Não se engane, eu que escrevi, eu sou formado em letras, adoro escrever, sou eu que escrevo todos os meus textos. Cada palavra que está aqui eu escrevi. Mas ele me foi dado nessas interações que eu tinha com as pessoas. Né? Eu falo que eu entrava com uma ideia e saía com 5 quando eu interagia com as pessoas. Eu ia lá e falava assim, 3 passos para dar um bom feedback. Ia lá e postava esse texto no LinkedIn. No final do dia, com os comentários, já eram 7. Olha só. 8. E eu absorvi isso. Tu fala, nossa, como é que eu esqueci disso? Poxa, eu preciso colocar isso. Então esse livro me foi dado. E a primeira coisa que eu fiz, quando eu escrevi o livro, eu falei, deixa eu entender um pouco mais dessa questão da satisfação no nosso mercado brasileiro. Aí eu fiz uma pesquisa com 1.500 profissionais e eu fiz a seguinte pergunta para eles. Você é feliz no seu trabalho? Eu defini o que era felicidade, ancorado em satisfação, e eu cheguei no mesmo resultado de todas as pesquisas que eu tinha lido. 60% das pessoas falaram, não sou feliz com o meu trabalho. Sou insatisfeito com o meu trabalho. 40% falou que era feliz com o seu trabalho. E eu fiz uma coisa diferente na minha pesquisa. Eu coloquei o que eu chamo de dimensão qualitativa. Eu falei, se você é feliz ou infeliz no seu trabalho, me conta por quê, em uma palavra e em uma frase. Agora que será que vem? Agora que a gente volta, agora a gente vai voltar, dessa volta toda no mundo aqui, para voltar lá para aquele ponto que a gente está falando. Tá. Como que as pessoas sabem o que elas precisam refletir? Como que as pessoas começam a fazer essas reflexões? A gente pode partir do que a gente já aprendeu como comunidade, como humanidade. E vamos pegar, por exemplo, vamos começar pela parte positiva. Então, o 40% virou e falou, eu sou satisfeito com o meu trabalho. Por que essas pessoas são satisfeitas no trabalho? Elas querem um lugar que seja um ambiente psicologicamente saudável, no qual elas possam aprender, crescer
e se sintam desafiadas e reconhecidas por líderes bem preparados. Eu chamo que isso é a fórmula, né, da felicidade. Olha só quanto... Poxa, ambiente positivo é importante? Isso precisa estar nas nossas considerações. Poxa, um lugar que eu possa crescer e aprender é importante? Isso precisa estar nas nossas considerações. Sim. Poxa, um lugar que eu possa ser reconhecido, isso precisa estar nas nossas considerações. Ter um líder bem preparado, isso precisa estar nas nossas considerações. E eu falo que a gente já tem tanto aprendizado, então a gente precisa fazer essas reflexões. Espera aí, isso é importante para mim? O ambiente é importante para mim? Reconhecimento, crescimento, aprendizagem, líder bem preparado, isso tudo é importante para mim? Isso deveria estar nas nossas reflexões. É isso para mim que torna o nosso trabalho um lugar de felicidade, não tal do propósito, esse tal do amor pelo que eu faço. É a gente olhar quais são meus valores. Dinheiro está na lista? Super importante também. Ter dinheiro lá. Eu quero um lugar que eu possa ser promovido rápido. Super importante também. Várias dessas coisas estiveram na minha lista. E quando eu olho para minha própria carreira, por muito tempo, muitos itens dessa fórmula genérica que a gente trouxe agora, sobre ter satisfação no trabalho, estiveram na minha lista. O ambiente era importante, líder inspirador era importante, crescer era importante, ser reconhecido era importante. Hoje não. Hoje mudou, a minha lista mudou completamente. Percebe? Lembra quando a gente volta lá para aquele propósito? Imagina se meu propósito fosse ancorado nisso. Sim. Mudou. O que é importante para mim hoje? Hoje é importante para mim ter flexibilidade. Trabalhar com um tema que eu sou apaixonado, que é educação corporativa, com pessoas que estejam alinhadas com o que eu quero. Eu não trabalho com o que eu não acho que está alinhado com o que eu quero. Não trabalho. Eu tenho esse privilégio. E trabalhar 4 dias por semana, que é a parte do meu plano que não deu certo até agora. Ainda não. Mas eu queria que desse certo. Então, assim, a minha lista ela é completamente diferente do que era. Dinheiro, poder, status, crachá. Essas coisas caíram e entraram outras coisas de novo, né? Vivi dentro do meu privilégio. Dentro do meu privilégio. Isso é muito de um importante privilégio que eu falar. construí. Dentro de um Sim. privilégio que eu construí, né? Não dá boleto vencendo, vou trabalhar com... Não, né? Eu tive que Sim. comer muito mato, tive que remar muito, tive que, né? Várias maratonas participadas ali para criar esse privilégio que eu tenho hoje. Então, acho que para resumir isso tudo que a gente está falando, se eu pudesse deixar um conselho para todo mundo, faça uma lista das coisas que são importantes para você no trabalho. Literalmente, faça uma lista. Pega uma lista e fala assim, deixa eu começar a refletir. O que é importante para mim no trabalho? Dinheiro. Líder, inspirador, ambiente, quero trabalhar com a indústria de tecnologia, quero ter experiência em comunicar, quero dar palestra. Cria essa lista, porque essa lista ela não precisa apontar para a gente um porto em que a gente vai acabar, um destino, mas ela vai nortear as nossas decisões. Porque quando a gente estiver num momento e, poxa, peraí, não estou satisfeito, deixa eu olhar para minha lista. Aí você olha para sua lista, você não tem um líder inspirador, você não está num ambiente legal, você não está trabalhando na indústria que você gostaria de trabalhar, aí é a hora de você se movimentar. E te dá clareza para mudança, né, Muita. Luciano? Te dá clareza. Muita clareza. Você olha para aquela lista, opa, agora é hora de eu começar a me movimentar, de procurar um líder inspirador, de entrar na indústria que eu quero, me preparar, estudar, fazer um curso, fazer um monte de coisas. Aí você não cai naquele problema que eu falei para você lá atrás, da pessoa chegar, qual o problema com a sua carreira? É o dinheiro. Que mais? Nada. Né? Isso torna, eu falo que é quase um olhar medíocre para nossa carreira, sabe? Olhar para o que a gente quer e só tem uma dimensão ali, isso vai dar problema lá na frente. E o resultado é quase sempre insatisfação. Não, e a felicidade, tem muitas pesquisas que mostram que a felicidade não está atrelada ao dinheiro. Então, em um certo momento, as duas caminham juntas. E depois disso, a renda aumenta absurdamente e aí a felicidade continua igual. Então, não está ligada à questão de dinheiro. E às vezes as pessoas pensam isso, né, Luciana? Eu preciso ganhar mais, preciso ganhar mais, preciso ganhar mais. É lógico que num país que a gente vive, às vezes ganhar mais significa você ter um conforto básico, você ter mais acesso ao básico, né? Então, não é disso que a gente está falando. Não. Agora, no livro eu abordo isso, Vi. Só para um adendo, no livro eu falo um pouco sobre isso. Numa das pesquisas que eu achei uma meta-pesquisa, né, que é uma pesquisa que se alimenta de outras pesquisas, em que o pesquisador afirma que quando o dinheiro é suficiente para prover o mínimo, uma boa alimentação, educação, conforto, levar nossos filhos para o cinema, o mínimo, a correlação entre dinheiro e felicidade é só de 2%. Então, não, o dinheiro ele é importante, mas depois que o dinheiro é suficiente, ele perde protagonismo totalmente nessa grande construção da nossa carreira, destino a uma satisfação. Sim, tem uma pesquisa que eu li outro dia, eu vou tentar lembrar aqui até o final da nossa conversa. Luciano, bom, você está me dizendo então que você precisa ter a clareza do que você quer para você e não necessariamente estar apaixonado pela função. Porque se a gente começar a falar sobre amor, propósito e paixão, a gente vai para um campo absolutamente subjetivo. Tá. O ideal é trabalhar com algo que você gosta?
Sempre dá pra gente fazer isso? Não. Quando não dá pra gente fazer isso, que se construa um caminho pra chegar naquele lugar de... Vamos chamar de paixão. Vamos usar paixão, senão a gente não vai conseguir correr essa palavra. Para um lugar de paixão. De novo, assim, sem querer soar muito autorreferente. Eu fui muito feliz no mundo corporativo, mas pra gente colocar substância no que a gente tá falando. Eu fui muito feliz no mundo corporativo. Muito feliz no mundo corporativo. Chegou uma hora que aquilo já não me trazia satisfação. Eu falo que todo emprego, por mais incrível que seja, uma hora já não vai ser mais o que te move Porque a gente internamente. muda. Porque a gente mudam os nossos valores, Os muda o que a gente quer, muda um monte de coisa. Um monte de coisa muda. E eu já não era mais feliz no meu trabalho. E aí, o que eu fiz? Eu não simplesmente falei assim, eu vou jogar tudo pro alto, né, e isso aqui já me faz feliz, e vou desistir uma hora. Não. Eu falo que, para quem não é extremamente privilegiado, entenda a sua insatisfação e use a sua situação atual para construir algo diferente. Para construir, foi o que eu fiz. Eu fiquei alguns anos ainda no mundo corporativo sem ser, vamos chamar de feliz. Eu não era mais feliz. Né? Eu já estava com muitos sinais ali de que aquilo não me energizava. Né? A sexta-feira, eu falo que existia um momento em que eu trabalhei nessas empresas de tecnologia, né, que vocês vão dar risada agora, mas chegava domingo eu ficava animado. Falava, nossa, eu tenho aquele projeto para trabalhar, eu vou fazer aquilo. Olha só, animado, olha só. Né? Tem alguma coisa mais próxima de paixão do que isso? Chegar domingo e falar assim, que legal, vou trabalhar amanhã. Fantástico, a musiquinha. Eu senti isso muito, mas no final, chegava domingo, putz, tem aquela reunião de receita. Okay. Indicador. Vamos ter que fazer não sei o que lá, a gente não tava, vai ter a visita, tem que preparar tudo. Aquilo já não energizava, já não energizava, aquilo tirava energia. Perfeito. E foi ali que eu comecei a falar assim, o que é isso que eu tô sentindo? E esse é um sentimento que se você não tem consciência, olha para ele e fala, isso aqui é um grande sinal de que eu preciso fazer alguma coisa diferente, aquele sentimento te come, ele vira um problema de saúde mental, vira uma depressão, vira um monte de coisa esquisita. Eu tenho contado essa história muitas vezes, por muito tempo eu não tive consciência. Eu entendia que eu não tinha energia, mas eu não tinha consciência. A única pessoa que jogou luz para como eu estava me sentindo é um cara chamado Adam Grant. Ele tem vários livros publicados, ele é um psicólogo organizacional, muito atuante, ele é gigante nas redes sociais. E ele escreveu um artigo que em inglês chama Languishing, que foi traduzido em português pela Folha de São Paulo como definhamento. Que ele fala que o definhamento é um estado que não é a depressão e não é o estado normal. É como se fosse... Imagina que cada dia você perde 0,01% da sua energia. Imagina que você tem, né, eu gosto de Lego, tá? Então imagina que você tem ali um Lego de 3.000 peças. Alguém todo dia vem e pega uma peça sua. Nos primeiros dias você nem vai sentir falta das peças. Tem um monte, tem 3.000, dá pra se virar. Passou um ano. 360 peças foram embora. Opa, 10% foi embora. Ainda dá pra trabalhar com aquele Lego, dá pra fazer um monte de coisa. 3 anos, 30% daquele Lego foi embora. E ele fala que chega uma hora que quebra, vira uma depressão, vira alguma coisa muito ruim. E ele deu nome pra isso, e quando ele deu nome pra isso, foi o momento que eu falei assim, peraí, eu preciso realmente fazer alguma coisa com relação a isso. E eu comecei a construir uma nova vida, e eu construí uma nova vida que eu não vou entrar agora, se eu não paro de falar. Eu amei essa coisa do construa. Se você entende hoje, e aí isso pode caber para qualquer um. Isso que eu gosto, a gente democratiza as possibilidades, Luciana. Porque ao invés de falar, você chegar aqui e falar, Viviane, de um dia para o outro, larguei tudo e fui. Não é todo mundo. 99% não pode fazer isso. Então, quando você fala, eu estou infeliz hoje, não estou fazendo o que eu gosto, não faz sentido, começo a construir o que faz sentido. Entendo o que faz sentido e começo a construir o caminho para chegar lá. Isso é incrível. Agora, dentro da sua pesquisa, eu queria saber o que causa o sofrimento, então, para as pessoas. Nossa. Eu não imagino que seja. Vamos lá, não é. Essa é o outro lado da moeda. É o outro lado da moeda que é, inclusive, o começo da exploração, os 40% iniciais do meu livro. Eu falo que, quando a gente fala o que causa insatisfação, não é uma explicação fácil de fazer, nem muito de diagnosticar. Por quê? Porque quando a gente existem muitas forças que estão atuando no mundo corporativo que causam essa insatisfação, né? Tá. E eu separo, então, por exemplo, em causas macro. Né? Você tem as causas macro. Tá. O que são as causas macro? Uma mudança de lei, um momento econômico, uma grande força que está agindo numa determinada indústria. Exemplo, olha só o que está acontecendo nos últimos 2 anos na indústria de tecnologia, né? O tal dos layoffs, as grandes demissões em massa, né? Algo que não existia, né? Imagina, foi minha casa por 24 anos, o mundo de tecnologia. Inconcebível pensar que existia uma demissão em massa.
inconcebível pensar que existir uma remoção de benefícios. Né? Está acontecendo agora uma remoção de benefícios também. Isso, inimaginável pensar que alguns players dessa indústria iam trabalhar para diminuir os salários. Isso era uma coisa que era incompreensível de pensar e que é uma grande força que está acontecendo e que causa insatisfação. Então, algumas coisas são macro, né? Uma reorganização dentro de uma empresa, algumas coisas a gente não controla, elas acabam gerando uma insatisfação. Tá. Quando a gente olha para a pesquisa, na parte qualitativa, quando a gente parte para o eu, né? Ali eu, Luciano, profissional, nós, comunidade, como profissionais, quando a gente tem que falar assim, esse aqui é o motivo da minha insatisfação, a maior parte esmagadora, 60% aponta para um lugar. Você sabe que lugar que é esse? Eu sei. O chefe. Então, na percepção, e é muito importante a gente entender isso, na percepção das pessoas, né, eu como profissional, se eu tenho que olhar para o mundo externo e achar um culpado pela minha insatisfação, o chefe, gerente, gestor, líder, o nome que vocês quiserem utilizar, é o grande causador disso. E essa conclusão, ela me trouxe muitas reflexões, porque eu fui líder a maior parte do meu tempo, né, nas empresas de tecnologia, né, terminei minha carreira como líder, continuo sendo líder hoje, né, tem pessoas que trabalham comigo nas minhas empresas. Isso me incomodou porque por que isso acontece? Né? Eu já tinha algumas hipóteses do por que isso acontecia. E a primeira hipótese que eu testei, eu fiz uma outra pesquisa com 6.500 gestores de pessoas. 6.500 profissionais que gerenciam outros profissionais. E eu fiz a seguinte pergunta para eles. Respira, Vivi, agora, respira. Ai, gente, 6.500, bora. Depois que você sentou numa cadeira para liderar pessoas, você já fez algum treinamento para isso? Ótima pergunta. Só 43% desse grupo respondeu que sim, já fiz algum treinamento. E não é muito. Calma, piora, né? Então, a primeira constatação, a gente está falando que 6 de cada 10 líderes não fazem nenhum treinamento para liderar pessoas. Começa por aí. 6, vou repetir, gente. 6 de cada 10 líderes não fazem nenhum treinamento para gerenciar pessoas. Mas quando eu olhei na parte qualitativa, que também eu sempre coloco uma dimensão qualitativa para entender um pouco melhor, dentro dos 43%, é muito claro que os treinamentos eles são rasos. É isso. Ou incompletos. Então a gente tem um grande problema sistêmico de treinamento de líderes no mercado. Sim. Tem alguém veio aqui que eu já não vou lembrar quem é, porque já foram muitos, que falou assim, uma coisa é treinamento, outra coisa é capacitação. A gente tem que entender que quem está chegando agora não tem nada. Então, treinar é uma coisa que a pessoa já sabe e você vai melhorando. Capacitar é do zero, então tem que ser muito mais profundo. E a gente erra nisso também. Muito mais profundo. Né? De novo, né? O segundo buraco do coelho que a gente vai entrar hoje. Eu falo que quando eu olho, porque hoje eu tenho 2 pilares de trabalho, de carreira que eu herdei do livro e o de liderança que eu sou mais ativo. Né? Eu trabalho com muitas lideranças hoje de empresa. E eu falo que chega a ser inacreditável o que acontece. Então, vamos voltar ali para a linha do livro, né? da constatação. Né? Então, as pessoas olham, né, o chefe como principal causador. E quando você pensa um pouco sobre... Né, vamos pensar sobre o que é importante para um líder. Vamos pegar algumas coisas aqui. Lógico, não vai ser a lista final, gente. Mas um líder precisa saber comunicar, ele precisa saber dar feedback com qualidade, ele precisa ter visão sistêmica, ele precisa construir pontes, ele precisa ter um olhar diverso, ele precisa ter uma escuta ativa, gerenciar conflito. Então, o líder, né, ter ali o que a gente chama de one-on-ones, reuniões frequentes de alinhamento, né, declarar escopo, repassar a visão da empresa, um monte de coisa. A gente podia continuar essa lista aqui por muito tempo. Eu chego para os líderes, eu chego em treinamento de líderes e eu falo, vamos lá, gente, antes da gente começar o nosso treinamento, vamos decompor as responsabilidades de um líder. As pessoas não sabem. Os líderes não sabem decompor, eles não sabem decompor sua própria função. Se eu não sei nem o que se espera de mim numa cadeira de liderança, como que eu vou saber? Porque ninguém disse para eles como também. Que eu vou saber? Eu adoro contar essa história, já contei 1 milhão de vezes. Outro dia, mas ela é ótima para solidificar e explicar como isso acontece. Outro dia uma leitora chegou para mim e falou, Luciano, não sei como reagir a um feedback que eu recebi da minha gerente. Que feedback que sua gerente deu? Ela falou que a minha aura estava desbotada. Eu também nunca tive treinamento para responder isso aí. Sempre que eu conto isso, eu tenho uma palestra sobre cultura de feedback, eu uso isso da palestra de cultura de feedback. Sempre que eu conto isso, as pessoas dão risada. Mas sabe como a pessoa que me trouxe isso estava se sentindo? Ela estava se sentindo angustiada, ela estava se sentindo com medo, ela não sabia muito bem. E sem saber o que fazer. Olha só, um feedback mal feito, um líder que não sabe usar uma ferramenta, né, que
a melhor e maior ferramenta de Poderosa. crescimento no ambiente corporativo é a ferramenta de feedback. Um líder que não sabe usar a ferramenta, ele não só priva os seus times de aprenderem, mas ele pode destruir essas pessoas. Né? Então, como ele fez com essa pessoa. Então, a gente tem um grande problema de treinamento de liderança e um grande problema conceitual também. Porque se você pede para as pessoas, me explica o que é liderança para você. O que é liderança para você? As pessoas não sabem o que é liderança. Algumas pessoas vêm com linhas arcaicas. Né? Outro dia alguém falou assim, a liderança é um dom. Nossa. Como assim é um dom? A gente nasce líder ou não nasce líder? Tá na pessoa, dá para olhar. A gente separa o mundo entre líderes e não líderes. O que é um absurdo, um verdadeiro absurdo. Mas você tem diretores de RH que acreditam nisso, tem CEOs que acreditam nisso ainda. Ainda tem que acreditam nisso. Muito. Não, olho para ele, aquele ali eu consigo ver que é líder. Né? Geralmente é o extrovertido, não tem nada a ver. Já é provado que introspecção e extroversão não tem nada a ver com liderança, com a sua capacidade. Ao contrário, os melhores líderes que eu conheci até hoje eram extrovertidos. Eu sou extrovertido. Então isso não é régua, né, de sucesso. Então a gente tem essa grande questão, né? E eu falo que liderança passa primeiro por uma escolha. A gente precisa escolher ser líder. Eu preciso, como profissional, eu quero ser líder. Boa. E depois passa por uma grande formação. Porque depois que eu faço a escolha de liderança, eu preciso escolher me formar um líder. Não espere o mundo trazer essa formação para você. Você precisa escolher ser um líder. Aí você vai precisar aprender, você vai precisar aprender a decompor a sua função, você vai precisar saber que é uma jornada que nunca vai acabar. Você nunca vai ser um líder 100%. Você nunca vai ser um líder que comunica bem, você nunca vai chegar que passa e parar, bem a visão, né? que dá bom. Não vai. Você sempre vai ter uma área de melhoria, mas você precisa se reconhecer como líder, ter consciência das suas áreas de melhoria e fazer o seu melhor. Então a gente tem essa grande questão hoje, né, eu chamo isso de um baixo nível de consciência sobre o que requer ser um líder. Sim, é exatamente isso, Luciano, porque a gente olha, quando a gente vê o mercado, eu tenho 20 anos de RH, já te contei. A gente tem um mercado muito paternalista às vezes, então é aquele líder que quer ser o pai, né? Então ele dá bronca como pai, ele afaga como pai, e às vezes até a própria equipe faz com que esse papel seja reforçado, né? Então tem esse papel paternalista. Outra coisa, às vezes o líder, e é muito triste, né? Ele não, é o que você está falando, ele não entende o que ele tem que fazer ali. Ele não sabe o que ele tem que fazer ali. E ele acha que... Ou então, ele pega a coisa do feudalismo, né? Então, eu vou... Já que a gente veio do feudalismo, vou continuar isso aqui dentro da empresa. Então, é uma coisa... Ninguém sabe o que é, na verdade. E a gente fala tanto disso e ainda não se sabe o que é. Não se sabe. E está extremamente disseminado. E é sempre o meu principal conselho para todas as empresas que trabalham comigo. Invista no treinamento... E na continuação do treinamento dos seus líderes, né? Na formação. É para sempre. É para sempre. Você precisa iniciar essas discussões dentro da empresa. Né? E o que eu estou falando não é pegar uma tonelada de dinheiro e jogar em um monte de curso. Não adianta nada. Né? Outro dia eu fui numa empresa e a pessoa falou, Luciano, eu já fiz 10 cursos de feedback na ferramenta. 10 cursos, que é obrigatório. Né? 10. Eu não sei dar feedback. Então, o que adianta gastar um monte de dinheiro, comprar um curso online, se você não tem uma cultura de feedback, se você não tem uma discussão sobre isso, se o seu líder não fala sobre esse assunto, se você não faz uma medição do que as pessoas que reportam para você entendem sobre feedback. Sim. Então, existe uma grande questão. Mas para a gente voltar, né, senão a gente perde aqui o fio da meada. Mas voltando lá para a insatisfação, por que a insatisfação é gerada? Então, a gente já falou sobre as causas macro, né, a gente falou sobre, né, a percepção, ser o chefe, né, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas agora vem a reviravolta aqui, Vivi. Na minha opinião, o maior causador da insatisfação não são as causas macro e não é o chefe. Nós mesmos. A nossa falta de conhecimento sobre como gerenciar a nossa carreira. Essa, para mim, é a maior causa. É a maior causa dessa infelicidade. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Um dos casos que eu trago no livro é o caso da Cristina. É uma mentorada que trabalhou comigo por um tempo. E a Cristina, ela era uma profissional excepcional, que trabalhava numa multinacional. E ela me procurou porque ela queria acelerar a promoção dela. Queria fazer um processo de mentoria, acelerar minha promoção. E a gente começou a trabalhar. E ela me contou que ela estava com um projeto enorme, um projeto chave da empresa. E todo ângulo que você olhava para aquele projeto, ele estava arrebentando. Números bons, todos verdinhos, feedback da alta liderança. Perfeito. E calhou da gente ter as nossas conversas de mentoria... Na época que ela ia ter a conversa anual de performance dela. E ela foi na conversa com o gerente dela, achando que ia ser promovida. Toda animada. Serelepe, como diz um amigo meu. E aí, já nos primeiros minutos, ela escuta que ela está abaixo das expectativas. Olha só a bandeirinha amarela.
Eu entro naquela conversa achando que vou ser promovido e eu escuto que eu estou no extremo oposto. Nossa. Aí ela, lógico, virou pro gerente, mas peraí, como assim eu estou abaixo das expectativas? Olha o meu projeto, olha os feedbacks que eu venho recebendo, por que eu estou abaixo das expectativas? E aí ela escutou do gerente que, sim, aquele projeto estava indo bem, mas ela tinha 2 projetos menores, um ele não escutava há muito tempo e o outro não estava indo muito bem. Logo, na opinião dele, ela estava abaixo das expectativas. Eu falo que esse caso é muito interessante porque ele mostra esses 2 lados que a gente vem discutindo. De um lado, a gente está diante de um gerente muito mal treinado. Lógico. E por que é um gerente muito mal treinado? Como que o gerente passa 1 ano sem surreal, dar feedback para a pessoa? Um ano, não é um mês, 2. 1 ano sem dar feedback para a pessoa. Como que um gerente passa todo esse tempo? Começa por aí. 2. Como que um gerente não senta com a pessoa do time e fala: a minha expectativa é que você gaste o tempo com isso, isso e isso. Definição de escopo. Sim, Definição de básico. escopo. Ó, põe 50% nesse projeto grande e 25% nesses projetos menores que eles são importantes para a empresa. Arroz com feijão. Arroz com gente. feijão. Como que o gerente passa 1 ano sem saber que uma pessoa do time sênior, ela era sênior, queria ser promovida? Porque ela falou que esperava ser promovida e ele falou que não sabia. Então, claramente, a gente está diante de um gerente mal treinado. Só que eu falo que eu nunca vou eximir a Cristina de responsabilidade pelo que aconteceu. Cristina. E aqui que entra essa nossa falta de conhecimento sobre como gerenciar a nossa carreira. Se eu não recebo feedback do meu líder, é minha responsabilidade ir lá e falar: líder, tá tudo bem com esse projeto? Tá tudo bem com a apresentação? Tá tudo bem com os números? Tem alguma coisa que está te preocupando e eu preciso colocar energia? Boa. Se eu percebo que o meu líder não consegue, não tem eficiência em definir meu escopo, o que eu tenho que fazer? Líder, vem cá. Eu estou gastando 90% do meu tempo nesse projeto maior porque eu acredito que é isso que a companhia e você querem. Isso está alinhado com o que você quer? Você quer que eu faça, distribua esse tempo de maneira diferente? Se eu quero ser promovido, eu tenho que virar para o meu líder e falar: eu quero construir uma promoção. O que você acha que eu preciso trabalhar para conseguir essa promoção? E não pedir promessa, que promessa não existe, gente. Esse negócio de, me promete que eu vou ser promovido, não existe. Isso não existe, é uma ilusão. Mas a gente pode sim pedir insumos e matéria-prima para trabalhar, para aumentar as nossas chances de ser promovido. Essa coisa de você gerenciar a sua carreira também passa por gerenciar o seu gerente, às vezes. Inclusive, né, você acabou de matar um dos maiores insights que eu trago no livro, que é aprenda a gerenciar o seu gestor. É uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer. Então, mas antes da gente entrar lá, a gente precisa ter consciência, Vivi, que a responsabilidade pelo gerenciamento da nossa carreira é nossa e de mais ninguém. Eu sou um cara extremamente calmo, tranquilo, deve ter percebido. Mas tem uma coisa que me tira do sério. Quando chega alguém, um leitor ou alguém numa sessão de mentoria e fala assim: a minha empresa não tem um plano de carreira para mim, eu quero morrer. Eu quero morrer. Por que eu quero morrer? Porque como que você vai colocar a coisa mais importante que existe, que é a sua carreira, no colo de um chefe ou na mão de uma empresa? Isso não faz, isso é incompatível, isso não faz sentido. Isso é irreal. Ele é contra a realidade, ele é contra a sanidade. Você pega o mercado de tecnologia, o tempo médio que as pessoas passam nas grandes empresas de tecnologia dos sonhos é de 2 anos e meio a 3 anos. Como que uma carreira que tem décadas vai estar na mão de uma empresa que vai passar 2, 3 anos? Isso não faz o menor sentido. Como que uma carreira que tem décadas vai estar na mão de um chefe, de um gerente, de um líder? Isso não faz o menor sentido. Ninguém, além de você, pode construir um planejamento de carreira ou um plano de carreira. O que a empresa vai te dar é um ambiente legal, possibilidade de crescimento, talvez um líder bem treinado, um lugar bom para você ir lá e exercitar tudo que você precisa. Mas o seu planejamento de carreira, o que vai acontecer com você, ninguém vai ser responsável além de você. Ninguém. Absolutamente ninguém. Nossa, é isso. Você ficou bem nervoso, inclusive, porque você levantou aqui. Você vê? Cara, isso me tira do sério mesmo. Me tira. Você tem que ver depois na gravação. Você dá uma levantada e você fala: a sua carreira é sua, encrenca. É porque eu vejo tanta gente fazer isso. Assim, eu vejo tanta gente. Eu vejo tanta gente que eu chamo de terceirizar a sua carreira. Eu vejo tanta gente terceirizando a responsabilidade da sua carreira. E não dá para terceirizar. Sabe por quê? Porque é confortável é muito confortável você falar: eu não fui promovido porque o meu chefe me ajudou. Eu não consegui trocar de emprego porque a economia não ajudou. Eu não consegui fazer isso porque o mundo não estava lá para mim. Gente, a gente está sozinho nessa jornada. A gente pode aprender, a gente pode ter pessoas que vão auxiliar, mas é com a gente. É a nossa trajetória. Se a gente não usar as nossas pernas, ninguém vai ajudar, ninguém vai usar. E esse, para mim, é uma das maiores causas do sofrimento, né? Eu não gosto de chamar de vitimismo, mas essa baixa consciência de entender quem é o responsável pela nossa própria carreira.
E essa coisa da sua camiseta, que você falou que eu não entendi no início, mas eu vou usar ele agora. Né? Tem que vestir A sua camisa camiseta. que você tem que vestir É da minha carreira. é da minha carreira, É da minha Luciano. Olha o gato. E tudo bem, assim, eu falo que as pessoas confundem muito, né? Por exemplo, eu tenho muitos casos que eu trabalho, né? E muitos casos parecidos que eu vejo é aquele cara que vai lá e fala assim, não, eu visto a camisa da empresa. Né? Eu dou o sangue, eu sou dedicado. E eu falo que tudo isso que eu falei agora tem um sentido positivo e um sentido negativo. Eu já fui muito dedicado para as empresas que eu trabalhei. Eu já vesti muita camisa de muita empresa, com a minha por baixo, mas já vesti muita camisa de muita empresa. Tudo bem ser dedicado, a gente precisa ser dedicado aos lugares que a gente está, que a gente trabalha. Isso é um mundo ideal, porque quando a gente é dedicado, a gente coloca energia, a gente cresce no processo todo. Mas tem um lado ruim. Qual que é o lado ruim? É aquele cara que, não, eu dou sangue pela empresa, eu visto a camisa, é aquele cara que trabalha 14 horas por dia, trabalha final de semana. Vestir a camisa hoje é isso. Só faz coisas que são relacionadas à empresa. Aí o que acontece? Eu trago um caso, por exemplo, de um mentorado que ficou 15 anos numa empresa, entrou como office boy, né, que é o equivalente a um jovem aprendiz, e chegou na cadeira de diretor de marketing, é um dos casos que eu abordo no livro, e não fez nada durante esses 15 anos, a não ser se dedicar 200% para a empresa. Aí o que acontece? Foi demitido porque a empresa foi comprada, foi para o mercado, era um diretor de marketing que não entendia de marketing digital, era um diretor de marketing que não fazia um curso há 10 anos, era um diretor de marketing que não falava uma palavra de inglês, nem inglês básico, foi para o mercado 2 anos sem conseguir se recolocar. E aí eu vou te falar, na visão de quem está de fora, ele tem uma carreira brilhante. Ele teve uma carreira brilhante, mas porque ele saiu de mensageiro, de aprendiz para diretor. Então, nossa, que carreira incrível. Mas, na verdade, ele não investiu na carreira dele. Não. E o que acontece? Você acha que as empresas querem um funcionário que fica 10 anos no cargo, absolutamente obsoleto, num mundo em que muda a cada 6 meses? Nem as empresas mais querem isso. As empresas querem profissionais que invistam na sua capacitação, no reskilling, upskilling, aprender coisas novas, se reciclar. As empresas querem isso. A empresa não quer chegar para um diretor de marketing, a gente precisa incrementar a nossa verba de marketing digital, e o diretor de marketing precisa contratar uma agência porque ele não sabe o que significa aquilo. As empresas não querem mais isso. Então, a gente se dedicar totalmente para uma empresa a ponto de se negligenciar como profissional não é bom para ninguém, nem para as empresas. As empresas não vão te querer, em algum ponto elas vão contratar alguém que tem essa habilidade, que se reciclou e que está atualizado na sua área de atuação. Então, você percebe que ninguém ganha? Então, quando a gente investe na nossa carreira, todo mundo ganha, incluindo a empresa. A gente tem que ter a consciência que a gente é o nosso próprio negócio. Tem que ter o nosso planejamento estratégico, aonde eu quero chegar. Isso é o nosso planejamento de carreira hoje, mesmo que tenha essas nuances, essas mudanças no meio do caminho. Não é fixo também, é uma outra coisa, não é fixo. Pode-se chegar aos 46 anos e fazer uma transição de carreira. Não, eu vou você ser empreendedor agora. Eu falo que a gente vive um mundo em que não existe mais destino, né? Porque quando eu era criança, era muito fácil eu virar e falar, eu quero ser um datilógrafo, lembra? Na minha época era, nossa, né? Aí depois veio digitador, agora eu quero ser um digitador. Aí depois veio programação, agora eu quero trabalhar com computador, quero trabalhar com programação. Aí depois veio um monte... Era fácil para eu olhar para o futuro e falar, é isso que eu quero fazer. As gerações de hoje, elas têm que ter a percepção de que talvez os destinos que hoje parecem destinos não vão existir amanhã. Né? Até a gente pega profissões, por exemplo, programação. A inteligência artificial tem a capacidade de destruir esse ecossistema profissional chamado programação. Sim. Vai virar uma outra coisa, vai virar arquiteto, vai virar uma outra coisa. Né? Que era algo que na minha época, nossa, programador é a profissão que você vai trabalhar 30 anos e vai ficar rico. E a gente tá falando que em alguns anos... até o ano passado era assim, até 2022. E a gente está falando que em alguns anos pode ser que seja completamente reinventada. Completamente reinventada. Então a gente precisa ter essa consciência hoje de que não tem porto, não tem destino mais. É sempre... eu falo que é como se fosse um Waze, o tempo todo recalculando rota. O tempo todo recalculando rota. E a gente precisa ter mais um direcionamento. É mais ou menos para lá que eu estou indo. Tá. Né? Poxa, eu vou aprender inglês, eu vou... Né, vou ser alguém que se alfabetizou digitalmente, né, eu vou aprender uma outra coisa aqui, vou aprender aquilo, mais ou menos dentro dessa área, ou biologia, ou tecnologia, é mais ou menos para cá. Mas eu não sei onde eu vou acertar. Né, e é muito perigoso a gente engessar isso demais, falar assim, é ali que eu quero chegar, porque você vai trabalhar 10 anos e ali não existe mais. E aí o que você faz? Então não se faz mais esses planos de carreira. É difícil, né? E não só o plano de carreira, mas o andamento da carreira em si. Outro dia eu escrevi um texto, Vivi, sobre a importância da gente se reciclar e adquirir novos conhecimentos.
E eu falei que quem não... Se você tiver... Foi algo do tipo, se você tiver 10 anos sem ter feito nada novo, você está numa zona vermelha de perigo. E aí uma pessoa me procurou, falou, Luciano, seu texto me assustou, pelo amor de Deus, preciso estudar. E ele não estudava há 15 anos. Mas olha só, olha que baixo o nível de consciência. Ele era comprador. E ele estava numa empresa que existiam 20 compradores, só sobraram 3. E ele ali querendo ser promovido, brigando para ser promovido. Falei, cara, você não tá enxergando o que tá acontecendo? Você não tá... Por que você acha que tinham 20 compradores tem 3? Uma área que está sendo automatizada brutalmente. Por que você acha que tinham 20 e tem 3 hoje? Sua área pode deixar de existir amanhã. Você precisa entender para onde está indo compras. Tem algum outro nome? Tem algum outro ângulo que você vai trabalhar? Quem são as pessoas que vão trabalhar? Quais são as ferramentas que elas vão ter que dominar? Você precisa ir atrás desse conhecimento. Senão você vai ficar muito para trás. Né? E eu falo que a gente está num mundo que não permite mais. Se você tivesse baixo nível de consciência, vai te morder no bumbum depois. Vai voltar e vai te morder. E não tem como escapar. É verdade. Luciano, essas novas... Ontem eu estava conversando com meu filho. Meu filho tem 14 anos, vai fazer o ensino médio o ano que vem. Nossa, eu tenho um sobrinho de 17 também. E aí ontem eu estava tentando conversar com ele, se era melhor ele fazer um ensino médio normal, se era melhor ele fazer um ensino médio técnico. O que você diria como mentor para essas novas gerações que não dá para imaginar o que vai acontecer em 2030, que dizem que, sei lá, 70% dos postos vão ser substituídos por inteligência artificial, por máquina. O que eu falo para o meu filho? O que esse povo fala para as novas gerações que daqui a pouco estão no mercado de trabalho? Você sabe que essa é uma... Outro dia eu participei de um painel. Lucas, presta atenção. Lucas. Outro dia eu participei de um painel, Vivi, e tinha um especialista em inteligência artificial lá, um cara muito bom. E alguém perguntou para ele, com esse surgimento da automação, que vai ser amplificado pela inteligência artificial, o que eu tenho que me fortalecer? Quais são as coisas que eu preciso olhar e falar assim, poxa, se torne mais competitivo nisso ou naquilo? Né? E ele falou, a gente vai tirar o operacional e o que vai sobrar é o humano. Né? Eu achei essa colocação brilhante. E ela é muito verdadeira. E depois eu fiquei refletindo, né, da minha própria observação do mundo corporativo que eu passei. E a gente sempre teve ali no mundo corporativo aquelas pessoas que elas eram tão incríveis tecnicamente que elas podiam se dar ao luxo de não ser tão boas na parte mais humana do soft skill. Né? O mago do Excel, né, que não... era bruto, que não comunicava direito, que não fazia alinhamento com ninguém, porque ele tinha aquele conhecimento. Gente, daqui a pouco a gente não vai precisar mais dos magos do Excel no escritório. Daqui a pouco vai ser uma máquina que vai fazer isso. Você fala o que você quer e ela vai fazer. Então, assim, o que eu venho pensando muito, o que eu vou trabalhar com a minha filha e o que eu falo para todo mundo é: comecem a pensar no humano. Comecem a pensar no que torna a gente um ser humano que consegue se relacionar bem com o outro. Sua capacidade de comunicar, de ter empatia, de respeitar, de enxergar outro ponto de vista, de ter pensamento crítico, analítico. Essa capacidade, essas coisas. E principalmente pareado com o que a gente gosta. Então, é muito difícil a gente falar. Eu não acho que eu excluiria o ensino formal agora. Eu acho que ainda tem que fazer, tem que ir para a escola, ainda vejo um certo valor, né, nas faculdades e nas universidades. Mas a gente precisa também entender esse outro lado, sabe? Que coisas a gente pode fazer para fortalecer o lado humano. E isso vai fazer uma grande diferença. E, de novo, pareando isso com algo que gosta. Então, talvez algo que você possa pensar para conversar com o Lucas, né? Lucas. O que ele gosta de fazer? Deixa ele explorar as coisas que ele gosta de fazer. Porque a gente sempre vai em um nível mais profundo quando a gente gosta de fazer algo. Sempre. Então ele gosta de pintar, ele gosta de fotografia, ele gosta de computador, ele gosta de internet. Deixa ele fazer as coisas que ele gosta. Não tenta colocar ele numa caixinha de algo que a gente nem sabe se vai existir. Sim. Porque a gente veio das caixinhas, né, Luciano? Totalmente. A gente veio das caixinhas. Totalmente. Então, a coisa de... até a gente estava conversando aqui outro dia, né, de entender que tudo tem que ser com esforço. Na realidade dessa nova geração, não é com tanto esforço. Na minha época, na sua época, foi com muito esforço que a gente conseguiu o que conseguiu. E para eles não é. Não. É um botãozinho, é muito rápido, muito fácil. Então, às vezes eu olho e fico frustrada e falo, meu Deus, mas não está se esforçando. Porque foi assim que eu imaginei, essa caixinha, né, do esforço, entre outras caixinhas. E são gerações que querem outras coisas, que pensam diferente. Né, que vão estar no mercado de trabalho que a gente não tem muita noção ainda do que vai ser. Não tem, né? Não tem. Imagina, agora vem cá, essa liderança não está dando conta hoje. Como é que vai dar conta desse mundo que a gente nem imagina como vai ser, Luciano?
letramento digital. Outro dia, eu estava num workshop de liderança e aí um líder chegou para mim e falou: ah, não, porque eu sou super à frente, eu já estou inclusive usando ChatGPT para liderar. Nossa, eu quero muito que você me fale o que você está fazendo com o ChatGPT para liderar. Ele me contou que não, porque ele não gosta de escrever. Aí estava escrevendo as avaliações do time dele no ChatGPT. Nossa! E aí eu falei assim, tá, mas como assim? Não, eu vou lá e falo assim, escreve alguma coisa mais ou menos disso, e ele escreve um monte de coisa, eu vou lá e coloco na avaliação da pessoa. E aí eu falo que, olha só, né? Não é só a questão do surgimento das novas tecnologias, mas é o mau uso dela. Sim. E eu falei pra ele, mas vem cá, você não acha que uma máquina escrever por você então você pode ser substituído por ela. Não vai ser autêntico, não vai ser autêntico o que você vai passar pra pessoa. Ah, mas não sei escrever, eu preciso escrever. Eu falei, é melhor que você escreva pouco. Sem dúvida. E não tão sofisticado, mas que seja autêntico e que você realmente pensa, do que usar uma máquina só pra você incrementar e colocar um monte de linguiça ali, isso não faz sentido. Então, né, que é algo que eu venho pensar. Outro dia até me falaram, você não vem falar sobre, né, o uso de inteligência artificial para liderança. E tem bons usos e tem péssimos usos. E a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Por isso que é muito importante que as empresas tragam letramento digital para o seu grupo de mais um, né? Para fazer mais, já não falo nem feedback, já tem que fazer mais. Mas é muito preciso, por quê? Porque então esse pessoal vai começar a correr para usar um monte de coisa que não faz o menor sentido. Menor sentido. Vai começar a escrever texto, vai começar a usar ferramenta de comportamento que não faz sentido, e o mau uso de tecnologia a gente já sabe. A gente vai parar, ele mais destrói, né, do que ele constrói. Então é um grande desafio, viu, Vivi? É um desafio gigantesco. E assim, você fala de liderança, né? Eu tenho algumas dores aí com questão de liderança, e aí eu queria trazer também isso um pouquinho da necessidade do líder trazer alguns temas que talvez ele nunca tenha trazido, como os temas de saúde mental, como os temas de, né, segurança psicológica, ter esse ambiente de confiança. Em 98, meu pai ficou doente. Ele trabalhava num hospital. Ele ficou doente e ele sentiu umas dores, mas não conseguia identificar o que é que estava acontecendo. Então, e ele tinha bastante dor. Então, às vezes ele andava meio arcadinho, né? Ele tinha umas dores na barriga, tinha 40 anos, né? Imagina que a gente imaginava na época que era uma coisa horrorosa. E naquela época, a chefe dele falou... Ele era do financeiro, colocaram ele na recepção, porque ele estava... brutal, né? Brutal. Aí você vê como você acaba com a pessoa, né? Então, ele era do financeiro, na lista financeira, colocaram na recepção, porque ele estava doente e ainda não estava identificando o que era. E aí, a chefe dele falou que ele estava andando daquele jeito para simular uma doença. 6 meses depois, meu pai estava morto, né? Com câncer, totalmente metástase. Essas coisas são brutais, e a gente ainda escuta muito. Escuta, né? Eu até contei o caso outro dia, Vivi, né, uma das empresas que eu trabalhei, não importa o nome, a gente estava discutindo um caso, né, como grupo gerencial, a gente estava discutindo um caso de uma pessoa que teve um processo de depressão e estava afastada. Né? A gente precisava pensar no trabalho, como a gente ia redistribuir, se a gente contratava alguém temporário, né, a pessoa estava de licença. Aí um dos gerentes virou e falou, eu acho que isso é frescura. E a gente tinha um VP muito bom na época, e ele falou assim, vamos focar no que importa aqui, a gente não é médico, não tem que entrar nesse mérito, alguma coisa desse tipo, e esquecemos. E esse mesmo gerente, ele, um tempo depois, ele teve um burnout. Eu falo que o universo, às vezes, tem umas lições, né? Que a gente, né, se a gente não se comportar, a gente vai ter que aprender por bem e por mal. Isso mesmo. Ele teve um burnout tão forte, mas tão forte, que ele ficou prostrado numa cama. Mas literalmente com a luz apagada, não falava com ninguém, ficou afastado. E aí depois ele voltou pro trabalho, um tempão depois voltou pro trabalho. Eu lembro que a gente foi conversar e falou, cara, eu sinto muita vergonha daquilo que eu falei aquele dia. Muita vergonha. E assim, por quê? Porque ele não conseguia entender. Eu falo que a gente nunca vai conseguir, lógico, passar para os líderes o que é aquele processo, né? O que é muito curioso, porque todos nós temos familiares que passam por alguns desafios. Né? Nunca vai conseguir. Mas a gente precisa ter essas conversas. A gente precisa. Outro dia uma pessoa me desafiou, falou, Luciano, os líderes não conseguem aprender a empatia, não conseguem aprender a respeitar. Consegue. Sabe como que o líder aprende empatia, aprende respeito? Através de diálogo e bons exemplos. Diálogo e bons exemplos. As empresas precisam começar essas conversas. Trazer pessoas para falar sobre saúde mental, trazer pessoas para falar sobre felicidade, sobre a importância da gente focar no médio e no longo prazo, não no curto prazo, em que a pessoa está doente. Se a gente trazer casos em que isso aconteceu. No comecinho da pandemia,
eu sempre uso esse caso também para falar assim, não dá para aprender empatia, dá para aprender empatia. No começo da pandemia, todos nós fomos forçados, eu estava na Meta, a gente foi forçado no home office, e eu trabalhava com uma divisão de vendas e eu tinha alguns times que davam suporte para o meu time. E uma dessas pessoas, um desses times de suporte tinha combinado 3 projetos comigo para o semestre. Aí a pessoa virou e falou, Lu, a gente não vai conseguir mais fazer 3 projetos, a gente só vai conseguir fazer um. Eu falei, poxa, mas por quê? São projetos importantes, a gente já tinha combinado. Ela, olha, a pessoa que ia cuidar de 2 desses projetos tem um filho pequeno, ela mudou para São Paulo recentemente, não tem ninguém para ajudar. Era um filho, né, um aninho e pouco, ninguém para ajudar. Ela não tem como, simplesmente não tem como, a gente vai ter que diminuir. Eu falei, não, nossa, faz total sentido isso, a gente está num mundo de exceção. E eu achei uma decisão gerencial tão acertada e tão bonita que eu publiquei. Eu falei, olha, aconteceu isso e isso. Líderes, tenham atenção com seus times nesse momento de exceção agora. Né? Todos nós temos necessidades que às vezes a gente não enxerga dentro de casa. E postei isso numa quinta ou sexta. Quando foi no domingo, um VP me escreveu. E eu não lembro muito bem o texto, mas eu lembro o comecinho. Ele te escrevo com misto de vergonha e de orgulho. Vergonha porque eu tenho 5 diretores que reportam para mim, acho que 2 ou 3 com filhos pequenos, e eu sequer considerei em pensar isso. E orgulho porque eu já marquei um ano com todos eles na semana que vem pra gente falar sobre o escopo de trabalho e ver o que a gente consegue tirar do prato deles. Olha, que maravilhoso. E aí você fala, não era uma pessoa má que estava ali, mas é uma pessoa que falta de consciência. Não tem diálogo, não está dentro de um diálogo sobre o assunto, que tem baixo nível de consciência sobre aquilo e que precisa aumentar o nível de consciência. E se a gente começa esse diálogo e se a gente traz esses bons exemplos, a gente inspira sim as pessoas. Então dá para aprender a ser um líder melhor, dá para aprender a ser um líder mais inspirador, que respeita, que ouve, né, que tem empatia com as pessoas do seu time. Sim, e esses assuntos de humanidades é o que hoje vai fazer a diferença total na liderança de qualquer pessoa. Exatamente, que a gente volta para aquele ponto. Né? Eu já trabalhei com muitos líderes que o seu grande diferencial era aquele relatório, era aquela análise, né? Era uma coisa ancorada no técnico, muito, né? E que deixava a desejar quando a gente falava ali do gerenciamento de pessoas. Sim. E a gente vai ter que repensar isso. Sim. Né? Então, para todo mundo que está escutando a gente, comece a pensar sobre como está a sua humanidade, o que é um soft skills, o que eles representam para você. Né? Você gosta das pessoas, você se relaciona com as pessoas, você comunica direito. Comecem a pesquisar sobre isso. Comecem a investir um pouco mais nisso, porque para mim esse é o grande diferencial do futuro, que não é tão longe assim. E o Simon Sinek, ele até tá falando que nem é mais soft skills, é human skills. Skills humanos, porque o soft parece que é muito facinho de acontecer e, na verdade, é o mais difícil agora, é a gente entrar na humanização das relações humanas, saber que o outro tem um filho, saber que o outro tem um problema de saúde mental e assim por diante. Ontem saiu uma pesquisa que eu queria até te contar, não sei se você já chegou a ver, que é uma pesquisa da McKinsey Company, que falou que tem 6 arquétipos hoje de trabalhadores nas empresas. Bom, eu vou resumir aqui, mas no total a gente tem 58% de pessoas desengajadas. Então, tem os desistentes, os 10% que já estão praticamente fora, 15%, 5% é o que já mantém outro emprego, tem outra turma que está totalmente desengajada, que são 11%, os ligeiramente desengajados, que são 32%, ou seja, fazem só o mínimo da função. Então, 58% de pessoas hoje estão desengajadas. Você acha que a liderança consegue trazê-los de volta? Ou seja, o que fazer para essas pessoas voltarem? É muita gente. Então, imagina que se na sua empresa tem 100, 58 estão desengajadas, minha gente. Sem produzir, sem criar, sem inovar. E eu não tenho nenhuma dúvida que esses números estão corretos. Loucura, não tenho nenhuma dúvida que esses números são ainda maiores em algumas empresas. E eu falo que precisa ser feito todo um pensamento cultural da empresa, Vivi. Lembra lá do começo que a gente falou sobre... Né, 40% das pessoas falaram que são felizes e satisfeitas com seus trabalhos. Por que isso acontece? Você vê que bate super com a sua pesquisa, né? Exato, mas que bate com as estrangeiras também. É mais ou menos por aí. E assim, as empresas, eu falo para as empresas, tem 4, 5, 6 elementos que vocês precisam pensar. Como que está o ambiente da empresa? É um ambiente hostil ou um ambiente sereno? É um ambiente que as pessoas podem ser autênticas ou um ambiente que as pessoas se escondem?
com máscaras porque tem medo de mostrar quem elas realmente são. É um ambiente que promove crescimento, é um ambiente que promove debate para as pessoas, é um ambiente que as pessoas são reconhecidas. Como que está o treinamento, né, dos líderes de vocês? São todas coisas básicas. Mas eu acho que tem que Mas ser gente poucas de empresas fora, fazem. Luciano. Porque se é a própria empresa fazendo isso, o próprio diretor fala, imagina, aqui todo mundo pode falar o que quiser, imagina. Então, Como que levanta a mão? exatamente, mas como que você quebra isso? Como que você quebra? Exatamente um CEO virando e falando, não, aqui na empresa todo mundo pode fazer isso. Medindo. Mestre, Então, você meu tem filho. medindo. Você tem algumas empresas, por exemplo, então vamos pegar os meus ex-empregadores. Não é secreto, isso é dado comum. Vamos pegar os meus ex-empregadores. Nos meus ex-empregadores, tanto o Facebook quanto o Google, todos os líderes são avaliados de forma anônima por seus times. E você tem alguns tipos de avaliação, mas tem uma avaliação mais gerencial que ela tem questões do tipo, olha só as coisas que os times avaliam os gerentes, né? Chega a ser até um pouco tópico. O seu líder te respeita? O seu líder comunica com eficiência? O seu líder dá feedback de qualidade? O seu líder tem uma escuta ativa? O seu líder tem um olhar diverso? O seu líder constrói as pontes internas que você precisa para desempenhar o seu trabalho? Segurança O seu psicológica. líder é inspirador? Olha só, olha, e mais um monte de outras perguntas. Olha só as perguntas que são feitas. Exatamente para evitar o dado que você está vendo nessa pesquisa. Porque quando eu desengajo do lugar, imagina que eu estou numa roda de conversa, eu tento falar, ninguém escuta. Ninguém escuta. Ou eles começam a falar algo que é ofensivo para mim. Ou eu preciso de uma ajuda e ninguém ali está disposto a ajudar. Eu preciso de inspiração e ninguém ali está disposto a inspirar. Eu vou participar daquela roda de conversa? Não vou. Então por que essas empresas, outro dia, nossa, são empresas muito boazinhas. Não tem nada de boazinho nisso aqui, não. Ao contrário, são empresas extremamente capitalistas. Sim. Por que elas fazem isso? Porque elas sabem que se a pessoa se sente respeitada, está no ambiente de crescimento, tem um líder inspirador que dá feedback, que escuta, ela vai ser mais engajada. E quando ela é mais engajada, ela produz mais. E quando ela produz mais, dá mais dinheiro. Mais dinheiro, né, minha gente? Dá mais dinheiro. Então, para a gente ter times mais engajados, a gente precisa ter um pulso real, verdadeiro do que está acontecendo nas empresas. A gente só vai conseguir fazer isso. E frequente. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente medir. E não adianta só medir, não adianta só jogar lá, pegar lá uma ferramenta qualquer e jogar aquela ferramenta. Eu já trabalhei com grupos, por exemplo, em que o líder foi mal avaliado, botou todo mundo numa sala Nossa. e falou assim, se isso aqui acontecer de novo, eu vou demitir 2, 3 de vocês. E as pessoas se reuniam e mentiam na avaliação. Então, que cultura é essa? Então, você percebe? Por isso que eu falo que é cultural. Não precisa necessariamente vir de fora, mas o time, geralmente dentro do RH e da liderança, precisa ter seriedade em fazer essa medição e garantir que aqueles dados sejam limpos para poder fazer ações para mudar aquilo. Então você acha que se a gente focar mais na liderança, a gente aumenta a felicidade das pessoas Brutalmente. e o engajamento dentro da empresa? Brutalmente. Eu não tenho nenhuma... Eu falo que... Não, uma frase controversa agora. Eu falo que esse problema sistêmico de falta de treinamento de liderança é um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública. Porque a quantidade de pessoas que adoecem, por causa de assédio, Terceira de maior agressão, causa de afastamentos no Brasil, de violência, doenças mentais. é um problema de saúde pública, para mim. Uma pessoa ser assediada por um líder, né? O líder fechar a sala e falar assim, seu merdinha, eu vou fazer isso com você, que como uma pessoa me contou, desculpa a baixeza, mas uma pessoa me contou ontem, eu acredito nele, Um CEO que eu postei outro dia, os times passaram por um layoff, ficou super apertado, o pessoal trabalhando muito, o RH levou a questão para o CEO comprou um quadro, não pare quando estiver cansado, pare quando terminar o trabalho, e colocou o quadro na entrada da empresa. Eu vi no seu Instagram. Isso para mim é um problema de saúde pública, porque as pessoas vão adoecer, elas vão para o SUS, e isso vai custar para você, para mim, vai custar para os nossos impostos. Isso. Então, assim, e é um problema gravíssimo, Sim. que poucos países conseguem lidar com isso, alguns mais avançados que outros, mas que a gente precisa parar, as empresas principalmente, falar assim, não é mais aceitável gritar, não é mais aceitável assediar, não é mais aceitável agredir, não é mais aceitável destruir alguém psicologicamente, e eu preciso criar mecanismos para que isso não aconteça mais. Para que as pessoas falem, né, Luciano? E as pessoas têm muito medo de falar, é isso que ainda acontece muito nas empresas. Tem medo de falar, duvidam muitas vezes das ferramentas. Não vou escrever porque vão descobrir que sou eu. Já ouvi muito isso, não vou escrever. Super comum. Muito comum. Super comum. E a gente precisa ir quebrando isso. Mostrar que tem proteção para quem denuncia, né? Que não vai ser penalizado e assim por diante. E é só fazendo, né? É só fazendo. Exato. E para os lugares em que, infelizmente, vão se recusar, né? Porque eu falo que no processo de evolução, alguns seres e institutos vão
lutar o máximo que eles conseguirem para não evoluir, para ficar onde eles estão. E quando a gente se depara com esse cenário, aí entra o nosso protagonismo de carreira, né, que é se tornar o melhor profissional que você puder, com as ferramentas que você tem à disposição, com as melhores decisões, para que quando você estiver no lugar desse, né, tenha a possibilidade de escolher um outro. Mesmo porque essas empresas vão entrar em concordata em breve, né, Luciano? Porque vai chegar uma hora que ela vai ficar insustentável. Se ela não progredir, se ela não entrar nesse mundo entendendo que dentro do ambiente de trabalho precisa ter felicidade, inclusive agora, né, com a nova cadeira aí que foi criada, que é um CEO de felicidade, o CHO, o Chief Happiness Officer. Então, agora tem essa cadeira por se entender que a felicidade precisa estar dentro dos escritórios, que era um paradigma, era uma coisa para você sofrer, vem da escravidão. Super. E, assim, tem um lado meu que quer acreditar do que você falou agora, Vivi, tem um outro lado que é um pouco mais cínico, né, com relação a isso. Eu falo que é um equilíbrio muito sensível, né, porque ele depende, se eu tenho mão de obra barata, eu tenho uma tendência menor de fazer isso, sabe? Verdade. Tanto faz se eu perco um monte de gente. Né? Você tem forças enormes trabalhando para que isso aconteça. Teve um CEO, se não me engano ele era canadense, foi um vídeo que viralizou. Né? Ele deu a seguinte declaração, ele falou que precisava aumentar a taxa de desemprego nos Estados Unidos para as pessoas começarem a entender que quem manda são os patrões, não eles, e que a coisa está muito desequilibrada, né, que se aumentar o desemprego, eles gastam menos com salário, as pessoas passam a perceber que quem manda e quem obedece. Né? Foram com essas palavras, mas foi com exatamente isso virou, né, imagina a notícia no mundo inteiro, mas a gente precisa entender que tem pessoas em posição de poder que pensam assim. Pensam assim, e elas não estão nem aí se a pessoa está feliz ou não está feliz. Ela quer muita mão de obra, economia ruim, salário baixo, para que ela possa moer aquelas pessoas. E quando tirar até a última gota, ela simplesmente troca a carne. Troca a carne. E eu sei que é controverso, mas é real. E aí a gente volta para isso aqui. E aí, quando você enxergar aquele moedor de carne ali, você tem que sair correndo daquele lugar. E para você ter esse poder, né, que eu falo que a gente assumir as rédeas da nossa carreira é um poder. É um poder que a gente não sabe que a gente tem. E quando a gente percebe que a gente tem, a gente consegue fazer coisas incríveis. Então a gente precisa assumir esse poder. Né? O poder de poder escolher, de poder construir a carreira que a gente quer e não a que os outros querem, ou só porque só tem aquela opção. É verdade. E é egoísta, né? Entre aspas. Não sei se é egoísta, sabia? Então, porque parece que egoísta é tão pejorativo. Então, mas eu posso te dar uma outra... Pode. Vou te dar uma outra... O nome Seja Egoísta com a Sua Carreira, ela é uma brincadeira. Eu não estou pregando que as pessoas sejam egoístas com suas carreiras. Longe disso. Eu estou pregando que as pessoas sejam protagonistas com as suas carreiras, em que todo mundo ganha, incluindo as empresas. Eu quero que o ecossistema todo se beneficie com isso. Os profissionais e as empresas. E eu até brinco, né? Eu falo que se a nossa carreira fosse uma balança e de um lado tivesse tudo que não serve pra gente, opinião dos outros, ideias pré-concebidas, lugares ruins, a ignorância sobre como gerenciar nossa carreira, e do outro as coisas que são importantes pra gente, protagonismo, tomada de decisão, aprender com quem veio antes, boas práticas, essa balança é pesada pro lado que não nos importa. E eu brinco também, tem um livro chamado A Virtude do Egoísmo. É de uma escritora que ela é americana / russa, e ela fala que a palavra egoísta mudou através dos tempos, que egoísmo, em sua essência, nada mais é do que se colocar em primeiro lugar para o seu benefício e para o benefício das pessoas ao seu redor. E ela propõe até a ética do egoísmo, que é fazer isso sem machucar ninguém no processo. Então, é esse egoísmo virtuoso que eu prego, sabe? Esse protagonismo para te colocar num lugar em que todo mundo ganha, incluindo as empresas. Porque um monte de empresa me contrata. Porque as empresas querem que eu vá lá e fale para as pessoas que elas precisam ser protagonistas, porque elas sabem que se alguém é protagonista e cuida da sua carreira, a empresa vai ganhar também. É isso que eu ia te falar. E é uma preocupação que a gente já discutiu aqui em outros podcasts, essa questão do protagonismo. A gente, às vezes, quer isso dentro dos ambientes de trabalho. Às vezes, não. A gente quer isso dentro dos ambientes de trabalho. A gente quer que a pessoa seja protagonista, mas a gente vem de uma criação em que o protagonismo não é aplaudido na infância, né? Na maioria da nossa infância, especificamente, né? Do tipo, não, fica quieto, não, você não levanta a mão, você não discute, você é criança, não importa a sua opinião. E aí a criança levanta a mão na escola, é ridicularizado sempre pela turma. Então a gente vai crescendo com essa mentalidade de que não seja protagonista, seja mais um. Então, para a gente mudar essa mentalidade, Luciano, é um esforço também. Para os privilegiados, terapia. Para quem não é, muita busca de autoconsciência e de entender. E por isso que eu falo... Esse é o meu papel. Né? Por isso que eu faço o que eu faço hoje. Eu quero levar isso para as pessoas. Né? Eu falo que
é como se no mundo corporativo existissem várias realidades escondidas da gente. Várias realidades escondidas. Eu falo que são múltiplas vendas, que são coisas que a gente... Não é que a gente não faz, né? É muito fácil falar, por que você não fez isso? As pessoas elas não conseguem imaginar aquilo. Elas não conseguem imaginar. Não realizam, elas não conseguem olhar para aquilo e falar assim, peraí, tem uma maneira diferente de fazer Sim. isso. Né? Eu tenho 2 casos para mim que são emblemáticos. Né? Um é um mentorado que trabalhou comigo, né, que ele falou, Luciano, eu quero ser promovido. Né? Muita gente quer ser promovida. E a gente começou a fazer um trabalho e eu falei, tá, legal. Qual foi a última vez que você procurou emprego? Você tentou, né, ser promovido fora? Você não entendeu nada, Luciano. Eu amo a minha empresa, eu amo meu líder. Eu nunca faria uma traição dessa. Olha a palavra, traição. Eu nunca faria traição dessa. E a gente teve uma longa conversa. Falei, olha, pro crescimento profissional, às vezes, requer até a gente sair de um lugar que a gente gosta. Já aconteceu comigo várias vezes. Olha as pessoas ao seu redor. Pergunte para elas, pergunte pro seu chefe atual quantas vezes ele mudou de emprego. Isso faz parte, né, do nosso crescimento. A gente fez 3 sessões de mentoria, acabou... E um tempo depois, eu recebi uma mensagem dele que eu sempre recebo, parecida, que você não vai acreditar. E ele me contou, pensou muito sobre o que eu falei, aplicou para 2 vagas e queria ser pleno. Né? Ele era júnior, ele queria ser pleno, porque quando ele fosse pleno, ele ia trabalhar com outro produto. Eu apliquei para 2 vagas externas, passei nas 2, e uma para trabalhar como pleno e para trabalhar com o produto que eu queria. Que eu estou há 2 anos tentando. Né? Olha só, era uma realidade escondida dele, ele não conseguia enxergar aquilo. Sim. Uma leitora me procurou no Instagram, olha só, falou, Luciano, surgiu uma vaga perfeita aqui dentro da empresa. Só que eu não vou aplicar porque só tem 40% do escopo. Eu nunca respondo os meus leitores por áudio. Eu quebrei o protocolo esse dia, mandei uma mensagem para ela. Falei, não, você vai aceitar sim. Sabe por que você vai aceitar? Vou te falar por quê. Ninguém tem 100% do escopo da vaga. Eu nunca conheci um candidato na minha vida que tivesse 100% do escopo da vaga. E 2, se fosse um homem que tivesse 10% do escopo da vaga, ele já teria aplicado. Isso. E provavelmente alguém já aplicou. Falei, o que de mal vai acontecer se você aplicar? Sua gerente não vai gostar? Não, minha gerente me apoia, ela acha que eu realmente estou precisando de uma mudança. Falei, o que de mal vai acontecer? Pensa sobre isso. Ela vai pensar. O que aconteceu? Aplicou. 1 ou 2 semanas depois, a mesma mensagem. Luciano, você não vai acreditar. Apliquei e passei. E eu falo que esse é o meu papel. É isso que eu me disponho a fazer hoje. Eu quero levar esse conhecimento para as pessoas e tirar essas vendas. Eu quero trazer à luz essas realidades escondidas. E não se enganem, todos nós temos realidades escondidas. Eu tenho, a Vivi tem, todo mundo tem essas realidades escondidas. Sim. Que a gente só vai desvendar aprendendo com outras pessoas, evoluindo nossa autoconsciência, só. Então, meu papel é esse, sabe? Porque pessoas sofrem muito por coisas que para mim é óbvia, mas que para elas é literalmente um milagre. É verdade. Nossa. Luciano, assim, só queria falar, né, de um número que eu vi ontem, eu achei tão interessante, dessa questão de felicidade no trabalho. Quem tem mais felicidade no trabalho, de acordo com a Gallup, tem 50% menos acidentes laborais, e de acordo com uma pesquisa da Harvard Business School, revelou que 31%, as empresas mais felizes, 31% são mais produtivos dos colaboradores, 85% mais eficientes e 300% mais inovadores. Por isso que eu falo que as empresas que não entenderem essa questão da felicidade, elas vão entrar em concordata, em falência, em qualquer coisa, mesmo que demore. E é tão intuitivo isso, né? Você não precisa nem de pesquisa para fazer isso, né? Eu falo que... Pensa uma pessoa, um pai ou uma mãe de família que é miserável no trabalho. Né? O chefe grita, o colega assedia, não sei o quê. Pensa no impacto que isso vai ter na nossa sociedade. Quem vai ser essa mãe e pai em casa, quando chegar com os filhos? Quem vai ser essa mãe e pai na comunidade, na sociedade? A gente não entende por que essa geração não quer ter esses cargos, não quer se comprometer lá na empresa. Pra quê? Meu pai ficava estressado, gritava com a minha mãe. Tá tudo ligado, né? A gente precisa entender isso. A gente precisa entender que se eu tô feliz, se eu tô mais satisfeito, lógico que eu vou produzir melhor. Lógico que eu vou ser uma força positiva no trabalho. Lógico que eu vou estar de bom humor. Lógico que eu vou ter mais energia. Lógico que eu vou tratar meus filhos melhor. Lógico que eu vou contribuir mais com a minha comunidade. Lógico que eu vou ser o melhor cidadão. Lógico, é muito óbvio isso. E tudo parte da onde? Parte do trabalho. Por isso que eu falo, sei que parece um exagero, é um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública. Sim. Se a gente resolve aquilo, eu falo, imagina se a gente dobrasse a satisfação das pessoas no trabalho. Qual que seria o impacto disso na sociedade como um todo? Na sociedade dos nossos filhos, em tudo. Então, eu vejo essas pesquisas, para mim é mais do mesmo. É muito óbvio. Lógico que eu produzir melhor. Lógico. Se eu estou feliz, estou bem, lógico que eu produzi melhor. Lógico que a empresa vai lucrar mais. E a gente precisa conversar mais sobre isso e mostrar que isso é uma verdade. Né? Que isso se traduz em números, se a gente fizer isso. É número. É o que você está falando, dá para medir. Né? Na dúvida, mas essa história de felicidade é os gurus. Não.
Meça, então, meça antes, faça programas e meça depois, né? Meça seus números, meça o engajamento, meça 300% inovadores, meça as inovações, como que ficou as inovações após um programa de felicidade, cuidados de saúde mental no trabalho. E realmente tem que treinar. Eu participei agora há pouco tempo de uma equipe e, assim, a gerente era incrível, uma querida, maravilhosa. O que aconteceu? Uma das profissionais, ela chegou para a gerente e falou, olha, eu vou pedir a conta. Por quê? Eu tô com burnout. Ela, oi? A gerente, como assim? Fui diagnosticada com burnout. A gerente ficou arrasada, porque ela falou, meu Deus, eu nunca percebi. No burnout não percebe mesmo, não. Ela falou, nunca percebi. Eu falei, bom, muitas vezes a gente quer omitir isso por causa da vulnerabilidade, inclusive por ser mulher. Falar, nossa, mas frescura, os estigmas existentes. Então, essa gerente se culpou por não ter percebido, mas o que eu entendo é que a gente tem que normalizar esses temas dentro do ambiente de trabalho e trazer esses temas de felicidade, que a gente acha que é uma coisa que é lá na rua, trabalha e depois fica feliz depois do trabalho. Quando se aposentar, a gente vai ser feliz. Acabou isso, é hoje, né? Dentro hoje do seu ambiente de trabalho, das 8 horas aí que você vive dentro do trabalho, você precisa ser feliz. Então, precisa se normalizar esses temas, precisa ensinar os gestores que você precisa falar, e aí, tem alguma coisa, quer conversar, vamos conversar, fazer essas reuniões de agendas positivas, né? E que muitas vezes é porque as pessoas não sabem. Não é porque são más, como você contou um caso. Não sabem. E assim, se as pessoas soubessem, por exemplo, viu, o poder da gente pegar um grande problema no trabalho, né? Principalmente isso é muito verdade para líderes que estão escutando a gente. O poder da gente pegar um problema no trabalho e falar assim, eu vou incluir o time nessa solução desse problema. A gente vai ter uma conversa sobre isso. Quando eu estava na Meta, a gente era avaliado em algumas dimensões, e uma delas era comunicação. E nessa avaliação do time como um todo. E a avaliação na parte de comunicação veio baixa. Um pouco abaixo da média. Poxa, né? A comunicação é muito importante. Vamos trabalhar a comunicação para o time como um todo. Aí sentei com 5 gerentes que a gente tinha na época, fizemos um plano, aumentamos uma reunião, posts, né? A gente usava o Workplace, dava para postar como se fosse um Facebook interno. Legal, né? Fizemos um super projeto. Aí tava 72. Aí quando veio o próximo, 6 meses depois, 65. A gente... Acredito, né? A gente fez toda essa energia, todo esse esforço e não moveu um pontinho de melhora. Aí os gerentes, não, vamos fazer um outro esforço, vamos fazer isso. Não. A gente vai agora envolver os times nessa solução de problema. Eu fiz um post assim, eu quero 5 voluntários das equipes para trabalhar comigo, para a gente melhorar. A gente vai montar um comitê, a gente vai ter algumas reuniões. E eles trouxeram um monte de propostas que eram totalmente diferentes do que a gente imaginava que ia melhorar a comunicação. A gente queria aumentar a reunião. Eu falei, não, diminui. Não é reunião, é como ela é feita. Pronto. Então vamos mudar. Lu, a gente quer também um espaço com você, poxa, de repente 2 vezes por semana, um café da manhã, ou um almoço, para a gente conversar, falar sobre estratégia. E a gente fez um super projeto, eu com o time, com as pessoas do time. E aí a gente saiu de 60 e pouco para 80% de aprovação. Porque como? Sentando e tendo uma conversa sobre aquilo. O que vocês querem? O que é comunicação para você? O que não está funcionando? O que está funcionando? Então, a gente precisa voltar a ter isso, sabe? Poxa, feedback não funciona aqui. Vamos conversar sobre cultura de feedback? O que é uma cultura de feedback? Como é que é um feedback bom? Como que ele funciona? O que a gente pode fazer para melhorar? O que vocês estão sentindo? Vocês recebem feedback? Eu trabalhei com uma empresa outro dia, fizeram uma pesquisa, as pessoas recebiam um feedback em média por ano. Então, é surreal. Como que vai melhorar em qualquer aspecto? Não. Como que vai melhorar em qualquer aspecto? Não tem como nada, né? Esse próprio podcast aqui, que a gente está tendo agora, a quantidade de feedback que vocês dão uns para os outros. A gente, poxa, o microfone melhora, coloca o livro assim, põe uma canequinha, tira no rótulo da água. A gente só melhora e evolui para o feedback. Imagina uma empresa gigante que fica um ano sem dar feedback. É surreal, né? Surreal. Eu falo, gente, é igual assim, meu filho faz uma arte hoje e fala, daqui a 1 ano a gente vai conversar sobre isso. Você me aguarde em outubro de 2024, você vai ver. E acontece. Que loucura, né? Gerentes que trazem uma coisa que... Outro dia, Luciano, você vai acreditar. Meu gerente botou um feedback na minha avaliação anual que aconteceu em fevereiro, a gente está em janeiro do outro ano. Eu falei, eu nem lembrava. Que você nem repetiu preciso fazer mais, força para lembrar. Precisa fazer força. Eu falei, poxa, por que você não me falou? Não, porque eu estava esperando uma avaliação. Aí eu fiquei 1 ano fazendo errado, se é que ele está fazendo algo errado. Então, assim, Mas se a gente não falar da importância disso e ter esse diálogo culturalmente aceito numa empresa, nada muda. É verdade. Eu queria te mostrar esse post que eu vi ontem. Você viu? Vi aqui agora. Você já viu? Já ficou nervoso?
Ah, gente, é porque... Olha lá, se você quiser fazer todo mundo feliz, não seja um líder. Venda sorvete. Steve Jobs. Diz que é Steve Jobs que escreveu. Não sei, deve Steve ser. Jobs. Assim, vamos lá, tá? Não, a pessoa ainda publica, né? Eu entendo e concordo com o que ele falou. Já vou explicar por que eu entendo e concordo com o que ele falou. 2, a maneira como ele é interpretado é totalmente distorcido. Então tá totalmente bom, então distorcido. explica. O que eu entendo disso aqui? O que eu entendo como líder, tá? Um líder nunca vai conseguir fazer todo o seu time ser feliz no sentido de agradar a todos. Agradar todo mundo. Tá agradar bom, a todos. Perfeito. Não é que um time não tem que se preocupar com o bem-estar de felicidade ou o nível de felicidade do seu time. Um líder tem obrigação de se preocupar com o bem-estar, com a saúde mental e com o nível de felicidade dos seus times. Um líder tem sim que fazer isso. E eu acho que eu quero acreditar que é isso que o Steve Jobs quis dizer aqui com essa frase. Agora, o que um líder nunca pode fazer? O líder nunca pode querer agradar todo mundo. Porque a partir do momento que o líder quer agradar todo mundo, ele não vai dar os feedbacks que ele precisa ter, ele não vai ter as conversas que são necessárias. Sim, perfeito. E ele vai se colocar numa posição muito fragilizada. Eu falo que até o melhor líder, Vivi, é o demônio de alguém. Até o melhor líder é o demônio de alguém. Eu me considero um líder excepcional nas minhas avaliações. As últimas avaliações métricas, porque eu era avaliado como líder. As minhas últimas avaliações foram excelentes. Excelentes não, excepcionais, foram muito acima da média. Eu me considero um bom líder. Eu tenho certeza que eu já fiz alguém chorar, que alguém me odeia, que alguém ficou muito triste por uma decisão... Que você é assunto de terapia de alguém. Que eu sou assunto de terapia de alguém, que eu já fiz alguém muito triste por uma decisão minha. Por quê? Porque as pessoas projetam muitas coisas no ambiente e nos líderes. Então, por exemplo, porque eu já tive uma pessoa, é um absurdo você ter promovido ela e não ter me promovido. Não é um absurdo. Porque eu usei um conjunto de métricas que era muito claro quem é a pessoa que deveria evoluir, quem era a pessoa que não deveria. Mas não tinha ninguém nessa face da Terra que poderia convencer aquela pessoa que eu não fui um baita de um sacana e que provavelmente só tem até um caso com a mulher. Lógico que não existia isso. Mas que vai começar a surgir. Então, para algumas pessoas, o líder vai ser sempre o demônio. Então, o líder ele precisa sempre equilibrar em dar as mensagens difíceis, ter as conversas necessárias, dar os feedbacks que ele precisa, mas ao mesmo tempo pensar no bem-estar do time. Eu gostei. Então é um equilíbrio. Então essa aqui é uma frase distorcida. Ela levada ao pé da letra é um absurdo, porque os líderes têm sim que pensar sobre o nível de felicidade dos seus times, mas o líder também precisa entender que no papel que ele está, querer agradar todo mundo é má liderança. Gosto muito, gostei muito. E nesse seu livro, então, o que mais eu posso encontrar para eu cuidar da minha carreira e da minha vida? Olha, a primeira coisa eu quero setar as expectativas. Né? Esse livro aqui, ele não é a fórmula do sucesso, ele não é a resposta para todas as suas perguntas. Ele é uma tentativa de trazer as melhores práticas, as maiores dores, as maiores questões que chegaram até mim e que eu trabalhei com os meus leitores e com os meus mentorados. Eu faço até uma brincadeira, Vivi. No começo do livro eu falo que isso aqui é como se fosse um conjunto de ingredientes em temperos. Alguns ingredientes você vai jogar fora porque você não gosta, outros você vai usar, alguns temperos você vai jogar fora que você não gosta, outros você vai usar, mas você vai ter que trabalhar para fazer o prato que você quer e não tem outra maneira de fazer isso. Não tem outra maneira de fazer isso. Se você não cozinhar, você não come. Então essa é a maneira que eu brinco, que eu abro o livro, falando sobre isso, usando essa metáfora de fazer ali uma refeição. E no livro vai ser literalmente isso. Eu vou abordar o que eu considero os maiores pontos que todos os profissionais precisam refletir para retomar as rédeas da sua própria carreira. Então, quando eu terminar de ler, eu vou ser capaz de fazer isso. Retomar as rédeas. E cuidar da minha carreira. Botar a camiseta. A minha esperança é que você perceba que existam muitas outras maneiras de fazer as coisas. Né? E que você consiga se enxergar ali como profissional e repensar coisas que não funcionavam para você e que podem funcionar dali para frente. Né? Coisas bobas do tipo, né? Outro dia, eu falo que às vezes eu vejo umas postagens que quero botar fogo no meu computador. Outro dia, alguém, quando você quiser alguma coisa, não conta pra ninguém, esconde pra você. Já vi muito Gente, isso. Pelo amor de Deus, não existe coisa mais poderosa no ambiente do trabalho do que declarar a sua intenção. Olha. Fala assim, eu quero o projeto, eu quero ter essa experiência, eu quero um dia ser promovido. É necessário você fazer isso no ambiente de trabalho. Aí tem alguém que vai lá e escreve isso. Porque é bonitinho e ressoa. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, mas eu não falo só, vá lá e declara, eu explico por que eu trago casos. Em que isso pode ser aplicado na sua própria vida profissional. Então, tem muita... Eu tenho certeza que tem material. Vai ser para todo mundo? Provavelmente não. Por enquanto, tá 5 estrelas na Amazon com quase 3.500 avaliações. Então, maravilhoso, gente. Sucesso. Então, a maioria tá vendo algum valor no livro. Ótimo. Já é sucesso. E vai estar nesse QR Code aqui. Então, você quer saber, gente, colocar a sua vida, a sua carreira em primeiro lugar? Como que se organiza isso? Como é que você pode fazer isso? Tomar a rédea de novo? Tá nesse livro aqui, nesse QR Code, que você pode entrar lá e comprar agora mesmo. E em 2 dias chega na sua casa, minha gente. Já fiz um merchan pra você.
Em um dia você compra pela Amazon. É, muito rápido. Tá na esquina, eu falo, às vezes eu tenho a sensação que eles ficam na esquina esperando você dar o comprar lá, ele já rapidinho chega. Às vezes chega no mesmo dia, surreal. Luciano, a gente vai estar aqui caminhando pro final e eu queria saber se faltou alguma coisa essencial que você tenha que falar antes de ir embora. Antes de buscar a Olivia. Eu acho que se eu fosse deixar uma mensagem para todo mundo, separe tempo oficial na sua agenda para refletir sobre a sua carreira. Gosto. Isso é algo que pouquíssimas pessoas fazem. Literalmente, vai lá no seu calendário, né? Muita gente usa o calendário digital do Google, majoritariamente, vai lá, pega 45 minutos numa quarta, numa quinta, numa terça, e fala assim, hoje eu vou sentar e eu vou refletir sobre a minha carreira. O que é importante para mim? Quais são as coisas que eu gosto? Quais são as experiências que eu quero ter? Para onde está indo o futuro da minha carreira? Quem são as pessoas que são referência, né, de onde eu estou hoje? Faça essa reflexão. Comece a pensar, depois volta para essa reflexão. O que deriva disso? Tenha conversa com outras pessoas. Né? Eu falo que tanta gente que veio antes da gente pode ensinar a gente o que fazer e o que não fazer. Mas muito do que fazer também. Você pega, por exemplo, as pessoas às vezes me perguntam, Vivi, Luciano, quais são, né, os maiores erros profissionais, né, os maiores arrependimentos profissionais? Eu fiz uma consulta uma vez com 1000 profissionais com mais de 10 anos de experiência. Eu fiz essa pergunta para eles, né? Se você pudesse voltar no passado e dar um conselho profissional para o seu eu, no começo de carreira, que conselho que você daria? E eu mapeei ali os maiores arrependimentos profissionais. O maior arrependimento profissional, não ter estudado inglês. Segundo maior arrependimento profissional, não ter estudado nada, uma segunda faculdade, um curso de Excel, um curso de fotografia, uma vivência de yoga. Não é só sobre trabalho, não. É sobre, né, ser uma pessoa melhor. E o terceiro, não ter se colocado em primeiro lugar. Não ter sido egoísta com a sua própria carreira. Esses são os 3 maiores arrependimentos. Eu falo que a gente precisa aprender a ter conversas sobre a nossa carreira com outras pessoas, com aquele tio, com aquela tia, com um primo, com um colega de trabalho, com um líder de uma outra área, para entender como essas pessoas lidaram com suas próprias carreiras, o que elas aprenderam também, que tem muita coisa boa ali. Então, separe tempo para refletir e converse com as pessoas. Eu amei muito a nossa conversa. Eu estou muito feliz, a gente está muito feliz de você ter topado vir aqui conversar com a gente, contar sobre tudo isso, trazer a gente de volta para o centro, sabe? Com lições práticas, com formas práticas de realmente entender a importância da carreira na nossa vida. É 1/3 da nossa vida, né, Luciano? A gente precisa olhar para isso, né? E não deixar outros coordenarem, e sim você coordenar e tomar a frente da sua carreira. É isso que a gente aprendeu hoje com o Luciano Santos. Luciano Responde. A gente está muito, muito feliz. Muito obrigada por ter vindo. Imagina, foi um prazer estar aqui. Espero que esse nosso diálogo possa ir tocar alguns corações e principalmente gerar calor e movimento para as pessoas. É isso aí, gente. Se você curtiu essa conversa, você já sabe, bota nos seus grupos de WhatsApp, para de ficar mandando aqueles memes que não faz sentido. Manda esse link aqui dessa nossa conversa, desse nosso podcast, que vai enriquecer a vida de tanta gente, vai tirar a gente de sofrimento, então vale super a pena compartilhar. Pode clicar aqui embaixo também, se inscrever, clica no sininho para te lembrar dos novos episódios. E muito obrigada por você estar aí com a gente até agora. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada!